Vamos conversar agora com o Roberto Ardenghy, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ardenghy, prazer conversar com você mais uma vez. Você veio aqui, apresentou, fez uma mediação num painel aqui no Vitória Petro Show. O que você achou? O que você está vendo desse mercado aqui no Espírito Santo? Sim, tivemos aqui no evento acompanhando essa perspectiva tão positiva, né, que existe nesse estado do Espírito Santo, né? Eu mencionei na minha introdução que a ocorrência de petróleo e gás, né, é uma ocorrência muito rara na natureza, né? Nem todo lugar do mundo tem petróleo e gás, né? Ou não tem acumulação de petróleo e gás. E o Espírito Santo tem uma situação inédita, né? Nós temos duas bacias sedimentares, né? A bacia do Espírito Santo e o norte da bacia de Campos, né? Que são duas áreas de produção de petróleo que a gente chama marítimo, offshore, né? E também temos algumas bacias sedimentares onshore. Então, o estado do Espírito Santo tem essa vantagem da natureza, né? A questão é como fazer para explorar de maneira correta, responsável, né? Com uma visão de longo prazo, né? E com responsabilidade social também, né? Porque essa é uma indústria que tem que se desenvolver criando empregos, gerando renda, né? Para as populações, né? Gerando uma possibilidade de você desenvolver tecnicamente com as universidades, centros de pesquisa, né? Você veja, por exemplo, o caso da Guiana, né? A Guiana é um país aqui no sul da América do Sul, né? Que descobriram petróleo lá há mais ou menos 5 anos, né? E hoje a Guiana está produzindo 500 mil barris de petróleo. A Guiana foi o país que mais cresceu no ano passado. O PIB da Guiana cresceu 58%. Isso é para só você ter uma ideia da dimensão dessa riqueza, do que ela pode gerar para a sociedade e para o Estado. Ardenghy, tem uma discussão, né? Você falou da Guiana e a gente, a Foz do Amazonas, continua, né, na ordem do dia, dentro da margem equatorial. A Petrobras recentemente divulgou uma expedição com um navio lá na Foz, estão fazendo alguns levantamentos, né, ambientais. Parece que já houve uma resposta de que as correntes não chegam na costa. Verdade. Como é que você está vendo? Porque, além de tudo, temos que reconhecer que é uma indústria que precisa reduzir as emissões, né? Como é que você vê, como é que a gente pode coordenar todas essas demandas para continuar, porque a gente sabe também que a demanda pelo petróleo não vai acabar nas próximas décadas. Exato. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A demanda pelo petróleo vai continuar muito forte nos próximos anos, mas não é qualquer petróleo, né? É um petróleo descarbonizado, é um petróleo com baixa emissão de CO2. E aí o Brasil, por uma questão de natureza e por uma questão de tecnologia, nós temos um dos petróleos mais descarbonizados do mundo. O petróleo do pré-sal, por exemplo, já é um petróleo com baixo teor de enxofre, né? Isso é da natureza. E além disso, a gente faz a reinjeção do CO2 em todo o petróleo produzido no pré-sal. Então hoje a gente consegue produzir um petróleo na bacia de Santos, que é o pré-sal, com 1/3 da média mundial de emissão de CO2. Mas nós temos que continuar explorando o petróleo no Brasil em outras bacias sedimentares. Você mencionou a margem equatorial, né? A Foz do Amazonas e as outras bacias. O Brasil ainda é muito inexplorado, né? Para fins de petróleo. E a gente tem muita confiança nessa indústria, né? Eu sempre digo isso, olha, o Brasil produz basicamente o seu petróleo hoje na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? 80% do petróleo hoje vem das bacias de Santos e de Campos, que estão exatamente aqui na frente de Búzios, na frente de Macaé, na frente de Vitória, na frente do Guarujá e de todo o litoral, talvez o litoral mais bonito, né? Costa Verde, né? Baía de Angra dos Reis e por aí vai. Todos os dias à meia-noite, nesses lugares terá sido produzido mais de 3 milhões de barris de petróleo. A gente faz isso com eficiência, com enorme preocupação ambiental e com muita capacidade operacional. Então, a gente tem muita segurança quando se fala da margem equatorial, porque a gente vai continuar usando esse modelo em outros lugares, como é o caso da margem equatorial. É por isso que a gente acha necessário e uma coisa estratégica para o Brasil, porque essas duas bacias, a bacia de Santos e de Campos, elas já estão numa fase de amadurecimento. Nós teremos que substituir
esse petróleo que está diminuindo a produção inexoravelmente, é normal que isso aconteça, né? Por outros petróleos em outras bacias sedimentares. O IBP fez uma manifestação a favor do IBAMA, né, que está passando por uma greve, tanto o IBP quanto outras associações do setor, a BPIP, enfim, vários apoios. Como é que está isso? Você tem notícias de alguma evolução nessas negociações? Então, esse é um tema muito importante, muito crítico para a nossa indústria. Nós estamos numa situação já que o IBAMA está em estado de mobilização, né? Já há mais de 90 dias, né? Ora, essa é uma indústria que vive de licenças ambientais. Nós temos que ter licença de planejamento, licença de operação, licença prévia. Então, eu brinco lá que nós vivemos de licença da ANP, licença do IBAMA, licença da ANTAC, de todos os organismos federais. Então, quando você tem uma organização como o IBAMA, que não está processando em tempo essas licenças, isso causa enorme preocupação e prejuízo à nossa indústria. Porque, por exemplo, pega o caso de uma sonda, né, que venha fazer uma perfuração no litoral brasileiro. Essa sonda, ela virá do exterior e ela vem dentro de uma janela, né, de 60 dias, 90 dias, né, sob contrato. Se ela chegar no Brasil, né, e ela não puder executar o trabalho que foi desenvolvido, essa sonda vai ter que ir embora. E ela chega a custar $1 milhão por dia, né? Parece incrível, mas é isso mesmo, né? As sondas mais sofisticadas custam $1 milhão por dia. Então imagina só um prejuízo que uma empresa e o impacto que isso pode ter no projeto, inclusive projetos que vão fazer exatamente isso que eu mencionei, que é fazer a substituição desse petróleo que já está em fase de amadurecimento em outras bacias. Então, esse é motivo de grande preocupação, nós nos manifestamos publicamente, né? Acionamos também o Ministério das Minas e Energia para ver se a gente consegue apoiar esse processo de negociação e que o IBAMA possa voltar a emitir as licenças que tanto desejamos. Um último tema que eu queria te perguntar é sobre inovação, né? Porque dentro dessa discussão toda de descarbonização, independente de a gente continuar usando petróleo, é preciso descarbonizar cada vez mais, não só o petróleo, como os derivados, também o uso dos derivados. Como é que a inovação está no IBP? A gente sabe que tem um instituto, né? O Instituto de Inovação, se não me engano. Qual é Hub de Inovação. Hub de Inovação. Como é que está sendo priorizado no IBP? Quais são as linhas de inovação que vocês estão estudando? Como é que está isso? Você tocou num ponto muito importante, porque o futuro dessa indústria é o futuro da tecnologia, né? Essa indústria tem dois pilares, né? A geologia, que é ou tem ou não tem petróleo, e também a tecnologia, se você tem ou não tem condições tecnológicas de retirar o petróleo. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Brasil nos anos 70 importava 90% do petróleo que consumia. E hoje nós estamos exportando 1,5 milhão de barris por dia. Como é que a gente atingiu isso? Com tecnologia, com conhecimento, com engenharia, com pesquisa de alto nível. Então a gente tem que manter essa tendência. Essa é uma indústria muito focada em tecnologia, muito focada em pesquisa. Uma parte considerável dos nossos recursos são direcionados para pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos sempre nos inovando. E agora nós estamos nos inovando para descarbonizar. Nós estamos nos inovando para outras tecnologias, até para as energias renováveis, né? Que são muito importantes e que vão naturalmente fazer a substituição pouco a pouco do petróleo. Então a gente criou lá no IBP o Hub de Inovação, que é exatamente um espaço onde nós temos para fazer uma convivência entre pesquisadores, empresas, startups, professores de universidades e todo esse ambiente que gera a inovação. A inovação, ela é nada mais nada menos do que o uso de uma tecnologia, né? Quando você desenvolve uma determinada tecnologia e você usa aquilo, você aplica aquilo, você está gerando inovação, né? Ela é mais do que a tecnologia. Porque muitas vezes existe uma pesquisa importante feita dentro da universidade, mas se ela não for utilizada, ela não vai valer para nada, vai ficar lá dentro de um banco escolar, dentro de uma caixinha qualquer, num computador, mas ela não gerou riqueza, né? E a riqueza vem da inovação. Então, essa foi a nossa preocupação de criar esse ambiente e tem dado um sucesso tremendo, a gente está muito contente com o resultado. Obrigada, Ardengue. Obrigado, um prazer.